Olá, amigas do ABA, como vocês estão? Vamos então para mais um momento aqui da nossa sala de oração, onde a gente tira um momento para estarmos juntas aqui, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra e orando a palavra. Esse é o nosso intuito principal, assim, desse momento, onde a gente, por isso o nome sala de oração, né? Porque nós vamos estar aqui juntas orando a palavra de Deus. E aí, para isso, a gente precisa ler e também entender um pouco do que está acontecendo ali naquele contexto, né? Aquela palavra. Então, nós vamos juntas agora para esse momento. E hoje, nós vamos estar lendo, meditando e orando João capítulo 15, do versículo de 1 ao 11. O versículo que a gente mais vai deixar guardadinho aí no nosso coração, que a gente pode até memorizar, é o versículo 11, mas a gente vai ler do 1 ao 11, tá? Então vamos começar então essa leitura, que essa palavra de fato é uma palavra poderosa, que me impactou muito aqui, enquanto eu estava fazendo aqui o meu devocional. Então vamos lá juntas. Começando então João capítulo 15, do 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Glória a Deus, gente. Maravilhosa essa palavra. E agora a gente vai passar para o momento onde a gente lê cada versículo e procura entender aquilo que o Senhor está falando conosco através do Espírito Santo. Então, primeiro a gente consegue perceber aqui que a vara que não dá fruto, ele tira. Então, simplesmente tira e é isso aí. E a vara que dá frutos, ele limpa. E como que ele limpa essa vara? Através da palavra. Olha que incrível. Através da palavra nós podemos ser limpos pelo Senhor e assim a gente consegue dar ainda mais frutos. Então, toda vez que você se sentir sendo limpo pelo Senhor através da sua palavra, e por mais que muitas vezes isso possa ser até mesmo doloroso, porque como que é o nosso processo assim, né, de sermos limpos através da palavra? A gente precisa ler a palavra, né? Ali os discípulos, Jesus está falando aqui para os discípulos, ele está dando instruções ali para os seus discípulos. Nesse momento, nesse capítulo 15, ele está dando instruções para os seus discípulos. Então, Jesus, ele estava com os seus discípulos. Então, ele podia ali diretamente falar com eles, né? E eles aprenderem. Então, eles estavam sendo limpos através de tudo aquilo que Jesus estava falando. E como nós temos acesso ao que Jesus, ao que Deus fala? Através da sua palavra. E como que nós recebemos a revelação dessa palavra? Através do relacionamento com o Espírito Santo, que nos capacita a não somente saber aquele conteúdo ali que nós lemos, ou seja, não somente a ter um conhecimento,
mas a aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, muitas vezes esse processo de nós estarmos sendo limpos através da palavra, ele pode ser até mesmo um processo doloroso, porque a gente vai viver o nosso dia a dia, assim, né? E a gente vai se deparar com coisas em que a gente vai precisar aplicar a palavra. E às vezes vai ser doloroso para a gente aplicar essa palavra. Mas é dessa forma, dessa maneira que nós estamos sendo limpos para darmos mais frutos. Então é incrível como que o Senhor faz isso. Às vezes a gente percebe que as pessoas ao nosso redor não estão vivendo assim esses processos que nós estamos vivendo, sabe? Mas é porque nós estamos nos deixando ser limpos através da sua palavra. E esse processo é um processo que demonstra que nós estamos dando frutos, mas que nós podemos dar ainda mais frutos. Então, ao invés de nós nos sentirmos, talvez, nossa, só acontece comigo, nossa, tristes, né? Muitas vezes a gente se sente triste por todo esse processo que o Senhor nos convida a participar, né? A andar com Ele, nós devemos nos alegrar, porque isso quer dizer que nós somos uma vara que tem dado fruto, que Ele está nos limpando através da sua palavra, no nosso dia a dia, para nós aplicarmos, né, a palavra, e que nós podemos e vamos dar mais frutos. E aí uma outra coisa que a gente pode encontrar aqui é que os nossos frutos, eles só são produzidos se nós estivermos nele. E, gente, percebam aqui que essa vara, se ela sair, né, se ela quiser por conta própria sair dali, ela vai se secar, assim como diz no versículo mais para frente, e acabou, vão colher essa vara que está no chão e vão lançar no fogo e pronto. Então, essa vara, ela não pode sair dali. E nós só vamos dar frutos se nós estivermos nele. Ou seja, a gente não pode sair dele em nenhum momento do nosso dia, nenhum momento da nossa vida. Nós precisamos estar todos os dias, em todo o tempo, junto a Ele. Ou seja, sendo um com Ele. Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E aí diz um pouquinho mais para frente, né? Que se nós estivermos nele e as palavras dele em nós, ou seja, se nós estivermos juntos em concordância com ele, que se as palavras, nós estamos nele e a palavra dele e as palavras dele estão em nós, nós estamos juntos a ele e estamos em concordância com ele. Nós vamos pedir e ele vai nos dar. E muitas vezes esse versículo é utilizado de maneira aleatória, né? Não? Você vai pedir tudo o que quiser e o Senhor vai te dar. E aí as pessoas ficam achando que se você ficar fazendo uma lista de pedidos para o Senhor e ficar apenas orando aqueles pedidos ali, se você pedir com fé, o Senhor vai te dar. Não foi isso o que ele disse aqui nessa palavra. Se nós estivermos nele e as palavras dele estiver em nós. E aí sim, nós estamos em concordância com ele. Então, porque nós vamos estar nele, em concordância com ele, tudo que nós pedirmos, ele vai nos dar. Por quê? Porque vai ser a vontade dele, né? Nós vamos estar um com ele de uma tal forma que todo o nosso desejo vai ser o mesmo desejo que ele tem, né? Nós vamos amar o que ele ama, nós vamos buscar realmente o que ele quer que a gente busque. Então, nós vamos estar em concordância com ele e tudo que nós pedirmos, ele vai nos dar, porque concorda com a vontade dele. E aqui também diz que nós vamos ser discípulos quando estivermos nele e mais, né, o sinalzinho de mais, um E que simboliza o mais, dermos muitos frutos. Então, sim,
Nós somos considerados discípulos de Jesus quando nós estamos nele e quando nós damos muitos frutos. E será que eu e você temos dado muitos frutos? Será que a palavra dele, será que ele tem nos limpado de tal forma em que a gente tem deixado ele nos limpar para que a gente possa produzir ainda mais frutos, ou a gente tem sido rígidas nesse processo? E aqui, para a gente quase que finalizar, aqui diz que nós devemos permanecer no amor de Jesus. Como que nós permanecemos? Guardando os seus mandamentos. E a gente pode ler, agora eu esqueci a referência, aqui para passar para vocês, mas os mandamentos, quais foram os 2 grandes mandamentos que Jesus falou sobre eles quando ele esteve aqui na terra? Foi amar a Deus e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você amar a Deus e amar ao próximo como você ama você mesmo, então você também precisa amar a você mesmo também, nós vamos permanecer nesse amor, amando a Deus, amando a nós como nós amamos, amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós vamos conseguir permanecer no amor de Jesus. Eu achei maravilhoso esse versículo. Então, para recapitularmos aqui, como então conseguir ter em nós, fazer com que a alegria do Senhor possa permanecer em nós e essa alegria ser uma alegria que de fato seja completa. Como nós vamos conseguir isso, né? Ou seja, um contentamento, né? Aqui fala sobre contentamento, que é a série que nós estamos orando aqui a palavra. Como nós vamos conseguir que a alegria do Senhor permaneça em nós e que essa alegria seja completa, ou seja, que a gente não venha sentir falta de mais nada, que essa alegria venha realmente nos preencher, ou seja, esse contentamento no Senhor. Nós vamos conseguir se nós estivermos nele, se deixarmos ele nos limpar através da sua palavra e se não sairmos dele em nenhum momento. E aí nós vamos dar muitos frutos e vamos guardar os seus mandamentos, e aí sim a alegria dele vai permanecer em nós, e essa alegria ela vai ser completa. Então eu te convido a você, quando nós encerrarmos esse momento, parar para refletir aqui novamente nesses versículos do capítulo 15, versículo 1 ao 11. Eu estou deixando para vocês um material também, se você entra lá no grupo do Telegram, onde eu estou fazendo resumos das nossas salas de oração. Eu ainda estou criando assim como um método de como que eu vou fazer, se eu vou colocar isso no início da semana ou no final, mas entra lá no grupo que as informações vão estar por lá, no canal do Telegram, tá? O link tá aqui abaixo, porque eu acho muito legal vocês também terem isso por escrito. Então, se você deseja ter esse material assim, né, que eu estou falando aqui nas nossas salas de oração, entra lá no nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo, tá? E agora, nós vamos juntas, depois de termos aprendido assim, coisas maravilhosas através dessa leitura, nós vamos juntas agora orar a palavra. Vamos lá? Te convido agora a respirar fundo nesse momento, a se conectar realmente com o Senhor, que você possa declarar essa palavra aqui comigo e orar comigo em concordância com essa palavra. Vamos lá? Paizinho, muito obrigada pelo seu amor em nos ensinar. Muito obrigada por insistir em nós e nos ensinar através da sua palavra, Pai, como nós podemos realmente estar no lugar onde a gente vem encontrar esse contentamento, Pai. Muitas coisas têm nos deixado ansiosas e tem nos feito pensar que a gente precisa superproduzir para poder ter uma alegria, um contentamento, uma paz. E na verdade, Pai, nós vemos através da sua palavra, Pai, que a nossa alegria está em estar no Senhor, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, porque se estivermos no Senhor, Pai, se deixarmos o Senhor nos limpar através da sua palavra, se não sairmos de junto do Senhor, assim, em nenhum momento, se nós
dermos muitos frutos e guardarmos os seus mandamentos, a sua alegria, Pai, vai permanecer em nós e essa alegria será completa, Pai. Muito obrigada por nós aprendermos hoje aqui, Pai, um segredo, Pai, para termos uma alegria, Pai, que é completa no Senhor, Pai. O segredo, Pai, o grande segredo é estarmos no Senhor, Pai, e nos deixarmos, Senhor, sermos limpos através da Sua palavra, através dos Seus processos, Pai, daquilo que o Senhor nos ensina, Pai, a aplicar a Sua palavra no nosso dia a dia, Pai. Pai, nós queremos dar muitos frutos, porque aqui no versículo diz, Pai, que assim nós vamos agradar o Senhor, Pai, dando muitos frutos e sendo realmente seus discípulos. Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pai, Jesus, nós queremos ser os seus discípulos e glorificar a Deus dessa forma. Nós queremos dar muitos frutos e sermos considerados seus discípulos, Pai. Então nós queremos nos submeter, Pai, a estar no Senhor, Pai, porque sem o Senhor, Pai, nós nada podemos fazer, Pai. Que nós possamos estar em concordância com a Sua palavra, Pai. Estarmos no Senhor em concordância com a Sua palavra. E aí tudo o que nós pedirmos, realmente o Senhor fará, porque o que nós vamos pedir vai estar em concordância com a Sua palavra e com o que o Senhor deseja, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que é revelada a nós. Continua, Espírito Santo, falando conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, amigas do Aba, como vocês estão? Vamos então para mais um momento aqui da nossa sala de oração, aqui no meu canal, Priscila Duarte. E hoje nós vamos ler, meditar e orar uma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 23, versículos 17 e 18. Vamos então para a nossa leitura? Diz assim: Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. A primeira parte desse versículo diz assim: não inveje os pecadores. Quem são esses pecadores, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Daí eu lembrei uma passagem, Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não invejar os pecadores é não invejar a qualquer ser humano, porque todos nós somos pecadores, mesmo aqueles que já receberam a redenção através de Jesus. E o que significa a palavra inveja? O invejar, né, significa um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Invejar também quer dizer um descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence a outros. E essa palavra, inveja, ela vem do latim. Quer dizer invidere, que significa assim, não ver. E o invejoso, então, ele é aquele que não vê a si mesmo, né? Inveja, invidere, ou seja, não vê, ele não vê a si mesmo, nem as suas conquistas, apenas se contorce pela conquista dos outros. Ele tem pouca percepção de si mesmo. Então, será que você se percebe assim, invejoso ou invejosa? Você se percebe com desgosto, sabe? Fica meio desgostosa aí com a felicidade dos outros? Fica sempre, nunca está satisfeito, né, com o que você tem, mas nem com as suas conquistas, mas apenas fica se contorcendo aí, né? Fica inquieto pela conquista dos outros. Será que você se percebe assim? Eu acho que todos nós na nossa vida tivemos algum momento em que a gente se percebeu com esse sentimento. Mas aqui a Bíblia diz: não inveje os pecadores. Um outro trecho desse versículo, né, uma outra parte desse versículo diz: não inveje os pecadores em seu coração.
ou seja, no seu íntimo, na sua alma. Muitas vezes a gente não coloca esse sentimento de inveja, né, para fora, mas fica só lá no nosso íntimo, né, aquele sentimento. E isso vai fazer com que cada vez mais você vá adoecendo. A sua alma vai ficar doente. E hoje, inclusive, a gente sabe que várias doenças, elas podem ter aí, né, como princípio, coisas na nossa alma. Isso é um estudo para um outro momento. Um outro trecho desse versículo diz: é melhor temer ao Senhor. O que significa temer? Temer é um profundo respeito, reverência e admiração. Então, quando você teme ao Senhor, você tem um profundo respeito por Ele, reverência e admiração. Você realmente confia, né? Uma pessoa que tem respeito, reverência e admiração, você é uma pessoa confiável para você. Então, isso, temer ao Senhor, demonstra a sua confiança total no Senhor. E assim você vai ter um bom futuro, porque você vai saber, você sabe, porque você teme ao Senhor, você sabe que Ele tem o melhor plano para você. Você sabe que Ele tem sim um bom futuro reservado para você. E assim diz também, nos versículos que a gente leu, que a sua esperança não falhará. Por que a sua esperança não vai falhar? Porque você sabe que no Senhor você pode confiar, você pode depositar toda a sua esperança. E assim, então, a gente finaliza essa parte aqui, onde a gente entende melhor cada parte, né, dos versículos que nós lemos. E agora nós vamos orar a palavra. Pai, muito obrigada por essa revelação. Pai, nós não queremos invejar as pessoas ao nosso redor. Nós não queremos ter um sentimento de desgosto, de descontentamento, de sempre ficar se comparando e se achando, de não se ver, de não ver aquilo que já está em nós, que já está no nosso dia a dia, que já tem na nossa vida, que o Senhor nos proporcionou, né? As nossas conquistas do dia a dia, coisas pequenas. Ao invés disso, a gente fica se comparando com as outras pessoas, comparando as nossas conquistas com as conquistas de outras pessoas, ou senão nem conseguindo ver as nossas conquistas, tendo realmente esse sentimento pleno de inveja. Então o Senhor nos ajude a não invejar os pecadores, nos ajude a não invejar os pecadores em nosso coração, fazendo com que isso venha adoecer a nossa alma. Nos ensine, Pai, que o melhor é temer ao Senhor, Pai. Nos ajude a gerar esse sentimento dentro de nós realmente, e essa escolha, né? Essa escolha dentro de nós de ter um profundo respeito, reverência e admiração pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a te conhecer cada dia mais e mais, para que a gente possa ter essa confiança realmente no Senhor, sabendo que terá um bom futuro para a gente, porque o Senhor tem o melhor plano. E sabemos que a nossa esperança, Pai, não vai falhar, porque sabemos que no Senhor nós podemos confiar e depositar a nossa esperança. É isso que nós pedimos aqui, Pai, nesse momento, Pai. Dê paz ao coração de cada pessoa que está ouvindo nesse momento esse vídeo, essa oração, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Olá, amigas do Abba, como vocês estão? Vamos então aqui para mais um momento aqui da nossa sala de oração. E hoje nós vamos ler agora juntos e vamos meditar e orar uma palavra que está lá em Romanos, no capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como também está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e, naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos então agora meditar, juntas aqui em alguns versículos aqui que eu separei para a gente pensar aqui juntas, tá? Diz assim nesse primeiro versículo, que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Também diz que nós devemos agradar ao próximo, buscando edificá-lo. E eu fui procurar o significado da palavra edificar. O que significa edificar? Significa levantar. Levantar segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Olha só que coisa incrível, né? O que significa você edificar ao seu próximo? Edificar significa levantar e não derrubar. E levantar através do quê? Através do plano de Deus para a vida do homem. Então, para que a gente consiga realmente edificar o nosso próximo, edificar os nossos irmãos, suportar as fraquezas dos nossos irmãos, a gente precisa entender qual é o plano de Deus para todos nós, para a vida dessa pessoa. E fazer essa edificação utilizando o meio correto. Aqui diz que edificar é levantar segundo o plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Então a gente precisa aprender através do Espírito Santo quais são as combinações, os materiais apropriados que a gente precisa utilizar para de fato conseguir edificar quem está do nosso lado, seja o nosso marido, seja os nossos filhos, sejam os nossos irmãos da igreja, sejam as pessoas do nosso trabalho. Como que a gente pode fazer para que a gente tenha estratégias, Estratégias. E onde a gente pode encontrar essas estratégias? Através da palavra e através do relacionamento com o Espírito Santo. Então, uma pergunta que fica para nós: nós temos levantado, edificado as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente tem destruído essas pessoas? Peça sabedoria ao Senhor para que você possa edificar, levantar e não destruir essa pessoa. Precisamos também, assim como diz aqui em nenhum dos versículos que nós lemos, nós precisamos ser pacientes, Precisamos ser pacientes e também ser aqueles que consolam o próximo, assim como Deus fez conosco. E quantas vezes nós somos impacientes, com as necessidades das outras pessoas. A gente quer realmente buscar o nosso próprio prazer, nosso próprio bem-estar, mas não estamos preocupados em sermos pacientes e consoladores do próximo, assim como Deus fez conosco. E aqui, no versículo 13, que numa outra versão, o versículo 13, que eu separei aqui para vocês, diz de uma forma aqui bem legal para a gente poder finalizar aqui esse nosso momento. Aqui na versão que nós lemos,
diz assim: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E uma outra versão aqui que eu peguei, acho que é a NVI, diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, uma versão um pouco diferente, que fica mais claro nessa versão. Então, quando nós confiamos em Deus, nós somos cheios de confiança e de paz. E aí, sendo cheios, a gente consegue transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, como que a gente consegue ter esperança e realmente confiança em Deus? A gente está falando sobre contentamento nessa série, né? A gente consegue ter essa esperança, essa confiança e essa paz, esse contentamento no Senhor quando nós somos cheios. E como ser cheio? Confiando em Deus. E aí nós vamos transbordar, ou seja, nós vamos ter confiança e paz para a gente e também para transbordar na vida das outras pessoas, trazendo ainda mais, trazendo esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos orar agora isso que nós lemos, né? Em Romanos 15, do 1 ao 13. Vamos ler então esses pontos chaves aí, vamos orar esses pontos chaves agora para o Senhor nos ajudar a viver realmente essa palavra. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está escutando esse vídeo, Pai, esse áudio. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a suportar a fraqueza dos fracos. Pai, essa é uma mensagem muito pouco pregada atualmente, Pai. A gente só quer realmente buscar os nossos benefícios próprios, o nosso crescimento, a nossa inteligência emocional, a nossa alta performance, mas a gente não quer olhar para o outro e suportar essas fraquezas, assim como o Senhor faz conosco. Pai, nos ajude a buscar agradar ao próximo, porque o Senhor Jesus não agradou a si mesmo, mas Ele aceitou cair sobre ele, assim como diz aqui no versículo 3, o Senhor Jesus, o Senhor, Pai, aceitou cair sobre ti as injúrias dos que te injuriavam. Pai, quantas vezes nós somos tão facilmente levados a desistir do propósito que o Senhor nos deu, Pai. E ali Jesus, Ele não agradou a si mesmo, mas Ele buscou agradar ao próximo. Ele deixou cair sobre ele as injúrias, porque ele sabia o propósito dele. Então que a gente possa ter como objetivo, Pai, cumprir o Teu propósito, Pai, que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Nos ajude a ser fiéis a isso, Pai. Nos ajude a buscar agradar o nosso próximo para que a gente consiga edificá-lo, consiga levantar ele, ou seja, fazer isso de maneira intencional, levantar o nosso próximo, Pai, segundo o Teu plano, segundo as Tuas estratégias, que o Teu Santo Espírito vai nos dar os materiais, a forma necessária para que a gente possa ajudar o nosso próximo nessa construção, já que ele não está conseguindo sozinho, que a gente possa ser instrumentos para aperfeiçoar essas pessoas que estão ao nosso lado, para que elas possam ser construídas com uma base sólida, Pai, e assim não cair por qualquer motivo. Pai, nos ensine também a sermos pacientes e consoladores, assim como o Senhor é, Pai. Pai, nos dê cada vez mais, Senhor, compaixão, Pai, e amor realmente, Pai, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Que não possa, que as dificuldades, as necessidades do nosso próximo não venham passar por nós, mas que a gente possa realmente sentir e amar como o Senhor nos ama, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, a confiar no Senhor, Pai, para que assim nós possamos ser cheios, encontrar esse contentamento, encontrar essa confiança, essa paz. E aí, quando nós estivermos confiantes e com paz, nós vamos transbordar de esperança. E assim a gente vai conseguir, Pai, para a Tua glória, atingir quem está ao nosso redor, Pai. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, porque quando somos cheios do Senhor, nós encontramos a confiança e a paz que excede todo o entendimento. Muito obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olá, amigas do ABA, como vocês estão?
Vamos então para mais um momento aqui da nossa sala de oração Amigas do Abba, que acontece aqui no meu canal Priscila Duarte, e hoje quero compartilhar com vocês uma palavra. A gente vai fazer a leitura de Hebreus capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 9. Depois nós vamos meditar juntas nessa palavra e, por fim, orar a palavra. Vamos então para o nosso momento de leitura. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E, assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Essa palavra é uma palavra incrível, o capítulo 13 continua aqui com mais versículos. É muito aprendizado que a gente tem nesses versículos que a gente leu agora, mas eu quero que a gente foque agora no versículo 5. Nós vamos meditar juntas aqui agora em cada parte do versículo 5 de Hebreus 13. E para a gente poder entender um pouco melhor, eu quero ler com vocês agora em outra versão, que é a versão NVI. A gente leu agora a Almeida, corrigida, e agora a gente vai ler na versão NVI o versículo 5 do capítulo 13 de Hebreus, que diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Glória a Deus. Esse versículo falou muito comigo agora, quando eu estava aqui meditando, para trazer para vocês aqui a sala de oração. E a primeira parte desse versículo, nessa versão NVI, diz assim, conservem-se. O que significa a palavra conservar? Conservar é manter sem alteração. Manter sem alteração. Então, a gente precisa se manter, se conservar livres do amor ao dinheiro. Em outra versão que a gente acabou de ler, diz sem avareza, ou seja, livres da avareza, livres do amor ao dinheiro. Então, nós precisamos nos manter livres do amor ao dinheiro. E a gente também precisa se contentar com o que a gente tem. O que significa a palavra contentamento? Se contentar é estar satisfeito, ter satisfação com o que nós temos. Porque Jesus nos disse, porque o Senhor nos disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que palavra forte. Por mais que você tenha algo que você considera como sendo pouco, o Senhor, a presença do Senhor na sua vida é suficiente, porque a sua presença, Ele nos prometeu nunca nos deixar e nunca nos desamparar. E Ele vai estar sempre conosco em qualquer circunstância. Então, a presença de Deus deve ser o motivo da nossa satisfação, do nosso contentamento. E nele a gente encontra realmente esse lugar onde a gente está satisfeito com o que nós temos. Não que a gente não vá buscar melhorar a nossa vida, enfim, mas a gente vai encontrar esse lugar de paz com o que a gente tem. Porque a gente sabe que mesmo a gente não tendo aquilo que a gente gostaria de ter, nós temos
o que é o melhor, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Ele nos prometeu não nos deixar e não nos desamparar em qualquer circunstância. Vamos então nesse momento orar essa palavra, pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, ajuda para a gente viver essa palavra. Vamos lá. Pai, eis-nos aqui na sua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Pai. Que através dessa palavra o Senhor possa trazer paz ao coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Senhor, nos ajude a nos conservar, a nos manter, Pai, a manter sem alteração, conservar é manter sem alteração. Nos ajude a conservar, a nos mantermos livres da avareza, livres do amor ao dinheiro. Pai, nos ajude também a ter satisfação, contentamento com o que nós temos, com o que o Senhor já nos possibilitou ter. Porque mesmo que o que nós temos seja pouco aos nossos olhos, nós temos a sua presença e a promessa de que o Senhor não vai nos deixar e nem nos desamparar. Então, Pai, eu peço ao Senhor, nos ajude a lidar com todas as circunstâncias da nossa vida. Pai, tanto com a escassez, quanto com a prosperidade, quanto com aquilo que a gente ganha, quanto com aquilo que a gente perde também. Nos ajude a encontrar esse lugar de contentamento, de satisfação no Senhor, sabendo que o Senhor está com a gente, que o Senhor não vai nos deixar e não vai nos desamparar. Muito obrigada por isso, Pai. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.